plano de leitura aí, e pensa nesse Deus. A gente vai aprender, na verdade. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui o texto sagrado. Livro de Gênesis. Meu Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o texto. Aleluia. Nós vamos ler. Creio que o Senhor vai falar conosco. Glória a Deus. Gênesis capítulo 21. Santo Deus. Ô glória. Versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 21. Creio que os irmãos já passaram por esta passagem. Glórias a Deus. Santo Deus. Aleluia. E quem está no plano de leitura já passou, já caminhou, já entrou no Egito, já saiu do Egito, já Ô, entrou glória. no Jordão, já passou pelo Jordão, pelo Mar Vermelho. Os irmãos já passou pelas milhares de Jericó, as muralhas caíram. Vocês já passaram por todo esse lugar aí. Não vem dizer que não, quem está no plano de leitura sabe muito bem o que eu estou falando. Não é assim não, presbítero Flamengo. Já viu muita coisa acontecer. É verdade. Gênesis capítulo 21, versículo 14 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, Ô glória. de madrugada, e tomou pão e odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e o despediu-a. E ela foi-se andando, errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de água, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Aleluia. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ô glória. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu a de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe a mulher por mulher da terra do Egito. Glória. Os irmãos, em nome de Jesus, se aceite. Obrigado, Senhor. É uma passagem muito conhecida na igreja, em que a gente já, como eu disse, os irmãos já passaram, já entraram no Gênesis, daqui a pouco chega no Apocalipse, é verdade, estão aí e Deus vai continuar abençoando. Porém, o texto em que eu li com a igreja, antes de eu mencionar esse texto, dentro desse contexto histórico, nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 12, aonde vai começar o Senhor falar com Abraão, ou com Abrão, até porque ele era Abrão e Saraí. Deus ainda não tinha trocado o nome. Oh, glória.
E estava esse homem em Ur dos Caldeus, até porque quem tira Abraão da terra de Ur não é o Abraão por si próprio, não é o Abraão que toma a iniciativa de sair. Quem toma a iniciativa de tirar Abraão é o seu próprio pai Terá. Ele pega Abraão, porque Arã, o seu irmão, Arã já tinha falecido, que era pai de Ló. É bem verdade que Tera, ele toma uma decisão, pega Abrão, pega Saraí, que era a sua esposa. Daqui a pouco nós vamos entender porque que Abraão falou que ela era sua irmã, porque Abraão não mentiu. Dentro do contexto, nós vamos, os irmãos que já passaram sabem que nós temos base para falar o que vamos falar aqui nessa noite. Quando ele está no capítulo 12, Deus vai falar para ele, vai dizer: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus está tendo um diálogo com um homem que não conhecia Deus, porém é um homem que o Senhor achou graça nele. Ele pega a sua família e ele pega a sua esposa, e a Bíblia vai mencionar que ele não sai só ele e a esposa, o servo dele, alguma coisa do tipo assim. Ló, que era sobrinho de Abraão, já tinha um pai falecido, que ele morre em Arã, ele morre. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: meu tio, eu vou com o Senhor. A Bíblia vai mencionar que vai chegar um certo tempo em que havia um conflito, eles foram crescendo, porque quando Abraão ele chega a descer no Egito, ele vai falar para a irmã, ele vai falar para a esposa, ele vai dizer: olha, minha esposa, é bem verdade que você é uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa. Eu estou com meus 75 anos. Você aproximadamente está bela com seus 65. Ela era mais nova do que Abraão. Bem verdade que a Bíblia vai mencionar que ele vai dizer: quando chegarmos na terra do Egito, chegarmos ali, que vamos peregrinar naquela terra, diga para ele, para aquele povo, que você é minha irmã. Até porque se você falar de minha esposa, eu temo pela minha vida, eu temo que eles vão querer me matar, vão querer tirar minha vida. Mas a Bíblia vai mencionar que eles entram em acordo, eles entram nessa parte de acordar essa, não vou dizer que é uma mentira, porque Saraí era filha de Terá, mas não da mesma mãe de Abraão. Pastor, o senhor está falando algo, está dentro da Bíblia? Sim, está dentro da Bíblia Sagrada. Glória ao nome de Jesus. E Abraão, ele não mente, porque quando a Bíblia vai dizer, daqui a pouco nós vamos explicar isso aqui, quando ele vai mencionar acerca disso, a primeira coisa que o rei do Egito ele vai fazer, ele vai olhar para Saraí e ele vai tomar ela por mulher, vai levar ela para dentro do palácio. Abraão vai ficar numa terrível angústia. A Bíblia vai mencionar que Abraão estava angustiado, inquieto, mas Deus estava olhando para Abraão, e aquilo que é seu é seu, e Deus está dizendo: aquilo que está sob posse das tuas mãos pode estar lá no Egito, pode estar fora dos teus olhos, mas não está fora do radar de Deus. Deus está vendo aquilo que lhe pertence, Deus está vendo aquilo que é seu. Não, às vezes você está afligindo a sua alma, mas Deus está te vendo. Presta atenção, eu falei sobre o nome de uma mulher chamada Agar. Daqui a pouco nós vamos entender dentro da Bíblia Sagrada como essa mulher foi parar dentro da tribo de Abraão, ou da linhagem de Abraão. A Bíblia vai mencionar que o Senhor olhou a aflição de Abraão, e a Bíblia disse que Deus não permitiu que Faraó tocasse Saraí. Diz que vai tocar, porque essa mulher já é comprometida, essa mulher já é casada, essa mulher é compromissada, você não pode tocar nela. A Bíblia diz que o Senhor vai afligir, vai começar a tocar dentro daqueles que eram no Egito.
tranquilo. Pode estar aflita a tua alma, mas eu estou contigo, Abraão. Quem fez a promessa para você foi eu, Senhor. Aquilo que é teu, Abraão, pode ficar tranquilo. Vai voltar para a tua mão, Abraão. Remédio e açúcar. Abraão estava aflito. Capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. E quando Abraão desce para o Egito, ele vai descer e ele está em aflição. Aí viram os príncipes de Faraó, gabaram diante de Faraó, e gabaram diante do Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão, por amor dele, e abençoou Abraão. Ele falou assim: olha, essa sua irmã é muito bonita, vou tomar ela para mim, mas só que uma coisa, eu vou te abençoar na minha terra, eu vou te dar fartura, você vai ser farto na minha terra, você vai ser um homem próspero na minha terra, vou te abençoar com tudo. Tá vendo essas ovelhas? Tá vendo essa terra? Você pode plantar, pega espaço que você quiser. Ah, irmão, Deus não está dizendo que vai trocar aquilo que é seu por bem. Ele vai dizer: eu vou te abençoar, você vai entrar no Egito, mas de mão vazia você não vai sair. Deus tem uma bênção para tua casa. Abraão entra, e a Bíblia vai dizer aqui no versículo 17: e feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus fere, Deus não permite. Deus vai dizer assim: o que ele quer teu não. Pode parar de ficar angustiado, Abraão. Tá, Abraão, angústia. Aleluia. Abraão está angustiado. Estou abençoado, mas estou angustiado. Estou prosperando, mas estou angustiado. As coisas estão acontecendo de bem para mim, mas estou angustiado. Sabe por quê? Eu amo primeiramente aquilo que o Senhor me deu, aquilo que eu conquistei. Não é por bem material, é porque está dentro do meu coração. Aleluia. Isso aqui perece. Então chamou o Faraó Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher?
familiares dele, ele começa a olhar. E lá nas Campinas, perto de Zoar, ele começa a olhar e diz: olha, eu vou para aquele lugar ali, porque o importante é os meus olhos, Abraão. Não tem problema. Não tem problema, porque o Senhor falou no capítulo 12, quando o Senhor disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito serás na terra. O Senhor já tinha decretado que Abraão seria abençoado. Ei, Abraão, eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Mas aqueles que quiserem te amaldiçoar, eu também os amaldiçoarei. Você é bendito na terra. Aleluia. Você é bendito na terra, Abraão. Abraão, ele vai, e aí o Ló separa o sobrinho. Ele sai, ele vai lá para onde os olhos dele acham melhor. Abraão fica à esquerda e diz: tem problema não, vamos estar aqui pastando, vamos estar aqui cultivando nosso cantinho. A Bíblia vai dizer que acontece uma guerra entre 4 reis contra 5. Vocês já passaram por aqui, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Foram 4 reis contra 5. Havia uma grande guerra. E Ló, onde ele estava na cidade de Zoar, e bem perto de lá onde Kedalaomer reinava. Ele reinava, e ele ajuntou-se com os homens e venceu a guerra. Mas não venceu só, levou Ló cativo. Abraão ficou sabendo, pega 318 homens fortes, reúne eles e diz: vão comigo, porque nós precisamos resgatar Ló. Ele não é rebelde, ele saiu daqui brigado, ele saiu daqui discutindo, mas ele faz parte da linhagem, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso sangue, ele é da nossa, aleluia, linhagem real. Sabe por quê? Ele é meu sobrinho. Eu preciso resgatar ele. Vamos comigo, povo de Moab. Vamos sim, vamos entrar lá, vamos derrubar Kedalaomer. Ele acha que ele é o rei que está reinando, porque ele derrubou aquele povo entre as guerras que aconteceram aqui. E ele estava ali reinando. A Bíblia diz que quando, por volta da noite, Abraão estrategiza. Deus é uma estratégia para Abraão. Vai à noite, porque à noite que parece que não, mas Deus trabalha perto da meia-noite. Aleluia. Deus trabalha perto da meia-noite. É verdade. Aí quando ele reúne os homens, e ele sai, ele vai até aquele lugar. E Ló, quando estava cativo, no versículo 12, e também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, o filho da irmã de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio e escaparam, e contou Abraão. Quando contaram Abraão se propõe, desce Abraão, o Hedeu, e habitava junto aos carvalhos de Maré. E morreu irmão de Escol, o irmão de Aner, e eles eram os confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, olha, considerou o irmão, e armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan, e dividiu-se contra ele de noite, e ele e os seus criados os feriu, e perseguiu até Olá, que ficava à esquerda de Damasco. Eles foram, eles tomaram, eles libertaram alguém que estava preso, alguém que estava sentenciado talvez à morte, mas Abraão falou: vamos lá, Aleluia. e tomou, trazer toda a fazenda. Olha isso, ele trouxe toda a fazenda,
Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha isso. Ele já foi saindo proferindo as palavras. Bendito é você, Abraão, possuidor do céu e da terra, Abraão. Eita glória. Tem alguém que veio lá, o rei de Salém, Melquisedeque, sem, aleluia, a Bíblia não diz aqui qual que era a tamanho da sua data de origem, ou da onde que ele veio. Já diz que ele era o rei de Salém. Aí ele vai: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Deus o dízimo de tudo, Abraão. Mas olha que engraçado, que no capítulo 15 Deus vai animar Abraão. Deus vai animar Abraão, vai dizer: Abraão, com seus já avançada idade, 35 anos, ele já estava avançado de idade, ele já estava preocupado. Deus vai falar: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Eu vou lhe dar um filho, Abraão, para uma geração continuar na sua vida. Deus anima Abraão, ele promete um filho. Aí Abraão vai dizer, depois dessas coisas, vem Abraão, a palavra do Senhor, e a visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grande escudo da largura. Então ele disse a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ainda estou sem filhos, e o meu mordomo da minha casa está nascendo no deserto. Abraão está dizendo: ele vai ser o herdeiro. Eu não tenho herdeiro. Eu não tenho, Senhor, como dar continuidade à linhagem, à minha posteridade. Mas ele esqueceu. Ele esqueceu que Deus falou para ele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Abraão, ele esqueceu da promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Então disse: Abraão, é o meu mordomo que vai ser. Ele disse: não, Abraão, eis que nem tem dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus maravilhoso. Como eu falei para vocês, quando Abraão saiu de Ur, ele já estava com seus 75 anos, ele já estava avançado numa idade, fora da realidade das mulheres. E Sara com 65 anos, ela já estava numa idade que não estava acontecendo, e a promessa estava passando o tempo, e a promessa não acontecia. Mas o Senhor disse-lhe: mas eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para te dar a ti essa terra para herdares. E disse-lhe: Senhor Jeová, como sabereis que ele herdava? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. E trouxe todo esse, partiu pelo meio, e pôs a cada parte dele uma frente de outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. Abraão preparou o altar. Abraão colocou tudo que Deus mandou ele colocar. E aí as aves começaram a descer para tentar pegar a carne. Abraão enxotava aquelas aves. Isso aqui não. Ninguém toca no altar do Senhor. Esse altar é do Senhor. As aves tentavam pegar. Não, aqui não. Ninguém vai mexer no altar do Senhor. Aqui vocês não. E Abraão, a Bíblia fala que Abraão caiu num sono profundo, um sono de treva. E o Senhor falou com Abraão de uma grande fornalha. A Bíblia vai dizer: uma fornalha de fogo passou pelo meio. O presbítero Rodrigo já deve ter passado por aí. Passou pelo meio daquilo que Abraão colocou no altar. E foi o Senhor: Abraão, vou te animar, Abraão. Eu tenho uma promessa, Abraão. E aí o que vai acontecer? Deus vai fazer um pacto com ele. Deus vai fazer um pacto no versículo 17. E você vê o que? O pôr do sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Eu quero fazer um concerto contigo, Abraão. Eu quero aqui, diante de tudo que você fez aqui, eu, o Senhor, quero me abençoar. E a Bíblia vai mencionar
86 anos, a Sarai tem uma ideia: vou pegar a minha egípcia, a qual serve na minha casa. O meu marido já está avançado, 86 anos, já era Abraão. A Bíblia vai dizer que ela pega a Agar e liga a Agar. Primeiro ela chega a Abraão e diz: ó, meu marido, eu já estou numa idade, você já está avançado, está com 86, e eu não posso mais gerar, o meu ventre já está envelhecido. Meu Deus. E você já não está mais como aquele jovem varonil, cheio de vigor. Não temos mais aquele momento íntimo que nós podemos sentar e temos aquela particularidade no nosso dentro. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho a minha serva por Agar. Eu quero que você se deixe com ela, para que você não morra sem ver o cumprimento das promessas. Eita, Aleluia. Deus estava falando com Abraão: Abraão, eu te fiz promessa, e a tua semente que vai ser a posteridade, a geração vai se estender, é da tua semente. Ele queria colocar o mordomo, ele falou: não, o mordomo não, é da tua semente. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão ouviu Sara. Sara falou: vai, vou te dar minha serva. Abraão se deita com a egípcia. Não era nem da linhagem de Israel, era uma linhagem egípcia. Haveria uma mistura, não de cumplicidade. Isso aqui acontece. O Sarai tomou uma decisão que lhe custou quase a sua posição de mulher dentro da sua própria tenda. Ele vai dizer que Abraão se deita com Agar e vai nascer, ou vai nascer ainda não, Ismael, ela engravida. Só que ela começou a ficar mirrenta, a provocar a Sarai. Ela começou a olhar para sua senhora com um olhar de superioridade. Agora eu estou no mesmo patamar que você, agora eu também posso. Vai lá, pega ali o copo dele. Eu vou pegar, eu estou na minha posição com você. Vai lá, me serve, pega lá um prato lá para mim servir do guisado. Disse: não, agora eu estou na minha posição com você, não vou fazer. Começou a irritar. A Sarai pegou e disse: peraí, que agora você vai me conhecer agora. Aí você quer me irritar, agora eu vou te irritar. A Bíblia diz que ela começou, a Sarai tomou uma posição. E Agar sai, fugindo, grávida de Abraão. Se eu vou ficar aqui na tenda dessa mulher maluca, ou nada. Abraão não, de Ismael. Ela sai. Quando ela chega no deserto, ela já estava indo lá para a terra de Sur, ou do sul. O anjo aparece e pergunta para ela: onde que você vem? Da onde que tu vem? Para onde que tu vai? Ela vai dizer: eu estou fugindo da minha senhora, aquela chata. Glória. Pois é. Tu sabe que tu está grávida e o filho que tu está carregando é de Abraão. O anjo vai dizer para ela: eu quero que você volte. Ela saiu, não como eu li no capítulo 21, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Ela saiu com teimosia, não queria servir a senhora mais. Ele disse: vai, volta e seja submissa a ela. Meu Deus. Aleluia. Submissão. Porque aqui no versículo de número 8: disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse: torna para tua senhora
humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o Senhor, o anjo do Senhor: multiplicarei. Peraí, você vai voltar. Não é que você está sendo humilhado, que você vai voltar, que você não vai ser uma bênção. Peraí, eu vou multiplicar a tua semente. Aleluia. E quando esse menino nascer, coloca o nome dele de Ismael. Aleluia. O Senhor falou para ela: volta. E quando ela volta e concebe o menino, a Bíblia vai mencionar, a Bíblia vai dizer que na idade de 86 anos, quando Agar deu a Ismael a Abraão, era 86 anos. Já no versículo 17, capítulo 17, quando Deus chamou Abraão e disse: olha, Abraão, hoje eu quero fazer um concerto contigo, vou mudar o teu nome hoje. Não se chamará mais Abrão, chamará Abraão. E a sua esposa não chamará mais Sarai, vai se chamar Sara. Deus tem uma promessa para Abraão, para a sua casa, para a sua família. Glória. E versículo 15 vai dizer: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, a tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu hei de abençoar-te-ei e dar-te-ei dela um filho, e abençoarei e será mãe de nações, de reis, de povo que sairão dela. Aleluia. Mesmo que ela deu o jeitinho dela, mesmo que ela fez as coisas aí, o Senhor falou: não tem problema não, eu vou abençoar ela, Abraão. Fala para ela que é dela que vai nascer. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, ó, quando o Senhor aparece a Abraão no capítulo 18, eita pastor, não senta não, já vai acabar. Deixa Deus trabalhar. No capítulo 18, quando o Senhor aparece, quando Abraão sai na tenda, lá nos carvalhos de Naé, e ele aparece, o Senhor, a ele, e ele olhou, quando ele levanta a visão, ele vê 3 homens. E para aquela época, quando você via os viajantes, você preparava uma bacia de água para receber os viajantes, para lavar os pés, para ter um sinal de recepção, que vinha um viajante, vinha com o pé. Ali Jesus leu esse exemplo na sexta-feira, mas ele está querendo dizer ali que era o servo não era superior ao seu senhor, nem o seu senhor superior ao seu servo. Ele queria dar essa lição. E a Bíblia vai dizer que Abraão recebe esses anjos e vai falar para ele, vai entrar na tenda e vai dizer para Sara, e vai dizer: Sara, prepara, porque hoje nós vamos ter uma visita. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando ele prepara a vitela, prepara o melhor para dar para os homens, os pães, e vai recebendo eles dentro da tenda. A pergunta deles, quando eles chegam na tenda, eles vão dizer para ele, vai dizer: aonde está a tua mulher, Sara? Ela estava atrás das cortinas. Meu Deus. Quando o Senhor falou para ele: Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aleluia. E Sara negou, dizendo: Sara negou, não riu. Ela riu, a Bíblia fala que ela estava atrás da cortina. Porém, ela no seu íntimo, ela sorriu quando o anjo falou que ela seria mãe. Ela disse: como? Quando o versículo 9 vai dizer, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele.
E Sara, como já era velha, ela riu. Quem é que não ia rir? Quem é que não ia duvidar? Quem é que não ia acreditar? Duvidou da promessa, duvidou daquilo que o Senhor falou. Aí quando o Senhor chega e fala isso para Abraão, aí ela vai negar e diz: não, não ri não, meu Senhor. Eu sei. Não, eu não ri. Sabe aquela expressão de dizer assim: não, eu não fiz. Eu fiz, mas não fiz. Sabe o que é? Eu fiz, mas não fiz. A Bíblia vai dizer: deixa eu correr. Deixa eu correr aqui. Quando Abraão chega lá na terra onde Abimeleque, lá em Gerar, ele estava reinando, ele vai mentir de novo. Que ele temeu, irmão, capítulo 20. Você já passaram por lá. Ele vai mentir, ele vai dizer: